Você se dá o direito de não fazer nada? Essa pergunta me vem à cabeça pensando naquilo que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han denominou de sociedade do cansaço. Ele analisa como essa sociedade em que a gente vive é uma sociedade do cansaço, em que as pessoas estão sempre cansadas, deprimidas, angustiadas. Por quê? Porque você tem a obrigação de estar fazendo alguma coisa, sempre. Você não pode, mesmo se você pensar em lazer, por exemplo, o lazer é uma coisa que você tem que determinar, que você tem que organizar. Não é o lazer assim, não vou fazer nada, né? Não, você tem que marcar, você tem obrigação de ter lazer. Isso já é péssimo, né? Então a gente vive sempre nessa angústia, nessa ansiedade que gera essa sociedade do cansaço. Um sociólogo italiano, Domenico de Masi, escreveu sobre o ócio criativo. Né? E o que é esse ócio criativo? O ócio, que é o contrário de negócio, né? Não fazer nada, mas não é não fazer nada absolutamente. É um modo de estar pensando, contemplando. Por isso que ele é criativo. É nesse momento que você para a sua atividade, que você tem esse ócio, esse intervalo, né, em que você pode pensar, você pode criar. Tanto é que a filosofia dizem que ela nasceu justamente do ócio criativo, porque os gregos, vamos dizer, claro, de uma camada mais alta da sociedade, né, que não precisavam trabalhar a toda hora, eles se deram o luxo de ficar pensando sobre a origem do mundo, né? Eles se deram o luxo de se maravilhar com as coisas do universo. E assim dizem, né, desse espanto, dessa admiração, desse ócio, criou-se a filosofia. Então, voltando ao filósofo sul-coreano, né, por que a gente tem que estar atrelado sempre nesse tipo de sociedade que intimida a gente? Porque no fundo, se você não está fazendo alguma coisa, você se sente culpado. Se o Michel Foucault, falava em sociedade disciplinar, da disciplina e do controle, agora o controle somos nós mesmos, né? Por isso que a gente fica doente, a gente fica angustiado e depressivo. Por quê? Porque a gente se cobra. É um tipo de sociedade em que as pessoas são obrigadas a sempre estar em atividade. Então eu deixo aqui essa reflexão para vocês. Se vale a pena a gente continuar nessa atividade ininterrupta, ou será que a gente não tem o direito de parar um pouco, de contemplar as coisas, de pensar na vida? Sim, porque não é aquela coisa de você não fazer nada, ficar deitado numa rede, ou você vai ver uma série na televisão, ou você vai ler um livro. Não, é um tempo que você tira para criar. Criar no sentido mais amplo que você possa imaginar, né? Criar, imaginar, pensar sobre a vida, sobre as coisas, nesse sentido. Então, pare um pouco, se dê um tempo e comece a viver o ócio criativo. Obrigada.